E hoje, uma segunda-feira, para começar bem a semana, nós vamos começar conversando com o prefeito municipal em exercício, Daniel Mila. Ele que agora está licenciado da presidência da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Bom dia, Mila. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí na Rádio T. É um prazer novamente estar aqui trazendo as informações da cidade de Ponta Grossa. Como é que está sendo essa sua passagem pela cadeira de prefeito municipal? É um trabalho muito intenso, né, Márcio? Mas eu tenho muita experiência já, são 3 mandatos no Legislativo, 2 deles sendo presidente de Câmara. Então, todos os projetos e processos que tramitam na Prefeitura de Ponta Grossa passam pela mão do presidente da Câmara Municipal. Então, em relação à questão de experiência e ter conhecimento do trabalho, nessa parte eu não tenho nenhuma dificuldade. A maior dificuldade que a gente encontra perante essas ações é justamente os processos que já existem em tramitação, né? Processos, projetos, que realmente alguns deles são a longo prazo, outros são a curto prazo, mas como o nosso período é um período curto, né, de permanência à frente do Poder Executivo, acabei focando em processos a curto prazo, que eram uma questão de segurança, empregabilidade, que foi aberta nesse momento, semana passada, 900 vagas de qualificação profissional para a população pontagrossense, e a questão do foco da saúde, que todos sabem a dificuldade que é você gerir uma pasta como essa, principalmente pós uma pandemia, que demanda de investimentos, de estruturas e principalmente desafogar as portas de entradas, que são as UPAs municipais e as unidades de saúde básica. E o que você deu uma saída com relação à segurança, a guarda municipal, para ser mais exato? Você andou, Certo. notou alguma coisa que você não via de fora, depois de estar junto com o pessoal? Notei, Márcio, notei e primeiramente eu quero parabenizar aqui a Guarda Municipal de Ponta Grossa pelo trabalho que vem exercendo, e grande parte da população e até mesmo alguns gestores acham que a falta de policiamento é que está gerando essas situações delicadas em praças públicas, que nós estamos vendo muitas pessoas nas praças públicas, e a ação de criminalidade. Nesse fato que nós estivemos com a Guarda Municipal, entramos dentro da viatura da Guarda para fazer um trabalho em conjunto com a Guarda às 8 horas da noite, largamos esse trabalho às 4 horas da manhã, e o que nós pudemos verificar em loco que não é a efetividade do policiamento que falta, e sim um trabalho de políticas públicas, porque muitas prisões que foram efetuadas nesta noite, as pessoas que eram presas logo após todo o processo burocrático dentro da delegacia, elas eram soltas, infelizmente, pela lei. A lei ela prevê dessa forma, mas nós temos que fazer um trabalho de uma forma diferenciada, que é ações com políticas públicas. É o recolhimento dessas pessoas, levá-los até um trabalho psicológico, um trabalho de reabilitação e reinserção na sociedade. E é isso que nós temos que priorizar nesse momento, que não basta, Márcio, ir prender o cidadão e não dar uma oportunidade de reinserção dele na sociedade. Alguns necessitam, podem ter e fazer este trabalho, e com certeza eles terão um futuro muito melhor do que estão tendo nesse momento. Mila, bom dia. Gostaria de saber de você o seguinte, a relação com o governador aí, como é que tá? Você conversa com ele, mesmo você sendo um prefeito em exercício? E também, dentro dessa pergunta, gostaria que você explicasse para todos nós o seguinte, como é que funciona, tipo, teu cargo, assim, que você está sendo um prefeito em exercício? Quando você quer fazer alguma coisa, você tem que ligar para a prefeita, você tem que pedir autorização, olha, eu quero fazer tal coisa, ou só despacha mesmo, como é que é isso? Bom dia. Então, nós temos uma agenda hoje às 14 horas da tarde com o governador Ratinho Júnior, justamente para tratar essas pautas da saúde pública municipal. E em alguns momentos que eu estou andando aí pela cidade de Ponta Grossa, visitei unidades de saúde básica, a UPA, e justamente nesse sentido nós identificamos que a maior dificuldade que os funcionários estão tendo, a sobrecarga que eles estão tendo, são questões de cirurgias eletivas, que é a responsabilidade do governo do estado. Então, nesse momento que nós solicitamos essa audiência, é para buscar junto ao governo do estado mais estrutura nesta situação. E em relação da autoridade, como prefeito municipal interino,
sempre tive total liberdade. Das situações que, quando assumi, conversei com a prefeita Elizabeth e já conversamos sobre essa realidade. No entanto, que nós fizemos algumas modificações, estamos fazendo alguns determinados trabalhos que não eram continuidade da gestão dela, que nós estamos determinando. Uma das verbas que nós temos à disposição, nós vamos fazer um trabalho na área da saúde lá na Colônia Sutil, né, que é dos quilombolas. Então, esse trabalho de saúde foi determinado agora nessa semana por mim. Então, todas as ações tomadas até este momento são realizadas pelo prefeito interino sem ter nenhuma preocupação em relação da prefeita Elizabeth. É claro que ela é a prefeita eleita. Então, nós respeitamos determinados programas, determinadas ações que já existem e já estão em continuidade e que nós não iremos mexer porque a gestão é dela. Mas ações curtas são todas determinadas pelo prefeito interino sem nenhuma ingerência, digamos assim, de outro gestor. Mas, e de qualquer maneira, ações que são tomadas agora por você não vão ser desmontadas assim que ela assuma de volta? Também não. Acredito que as ações que eu tomei neste momento, que eu estou construindo para dar continuidade à prefeita Elizabeth, que vai assumir posteriormente, são ações positivas para a cidade de Ponta Grossa e para a população pontagrossense. No mesmo sentido que nós fizemos a audiência pública, quinta-feira, sobre a segurança, e nessa audiência pública eu solicitei a presença da assistência social, do conselho tutelar e principalmente de pastas da saúde, que estão todas relacionadas à reinserção do cidadão e à recuperação dessas pessoas de dependências químicas ou alguns transtornos que eles venham sofrer. Então, toda essa construção é justamente para dar uma continuidade de um trabalho e para que a prefeita possa ter uma tranquilidade de gestão. Bom, você é vereador, né? E gostaria que você falasse, porque tem alguns projetos assim que são bastante curiosos, né? Que saíram aí nos últimos dias aqui na cidade de Ponta Grossa. Um deles trata da água, que me parece que é obrigatório, diz o projeto, né? Que os restaurantes, estabelecimentos, enfim, ofereçam Água agora da torneira, né? água da torneira. No cardápio. E tem lá, né, em destaque, no cardápio lá, que tem essa opção de água da torneira. Como é que é isso? Isso foi aprovado? Vai ter que passar pelo prefeito, pela prefeita? Como é que é essa situação? Caso o projeto aprovado, eu não me recordo agora se teve aprovação ou não, mas caso o projeto aprovado, ele tem que ser sancionado pelo prefeito municipal ou vetado pelo prefeito, e posteriormente, se for vetado, ele vai até a Câmara Municipal para apreciação dos parlamentares se mantém o veto ou derruba o veto. Esse requisito do projeto eu analisei, todos sabem que nós somos da área do comércio, da alimentação, e não existe nenhuma dificuldade quando um cidadão vai até o seu restaurante, solicita uma água, você vai fornecer. Isso é natural que a gente vai fornecer, pelo menos nós, né? O nosso sistema é esse. Mas o vereador em si, ele se pautou em cidades turísticas. E muitas cidades turísticas, elas fornecem a água da torneira ao cidadão que vai até seu restaurante para não ter um custo mais elevado. Mas nós estamos falando de localidades mais turísticas. Talvez ele buscou aí tentar aproximar com esses tipos de localidade e fez a sugestão de pauta. Mas hoje os restaurantes pontagrossenses são todos acolhedores. Você acha que Nenhum não precisa... deles... É uma formalização de lei, mas eu confesso para você que inúmeros locais que eu frequento e vejo, as pessoas, quando solicitam, o restaurante nunca se opôs ou se emitiu de fornecer um copo d'água. Você que está à frente da Prefeitura Municipal agora, nesses dias, entende que realmente a saúde é a situação mais complexa? Márcio, eu tenho certeza que a saúde é uma das situações delicadas em todo o país. Ponta Grossa também passa por suas dificuldades. Grande parte, já estive conversando com responsáveis da Santa Casa, de outros hospitais, Angelina Caron, que é referência de hospital para muitas pessoas, e grande parte da população pontagrossense ele migrou do plano privado de saúde para o público, principalmente por dificuldade financeira, por situações que ocorreram dentro do nosso Sistema Único de Saúde, que sobrecarregou, né, devido à pandemia, e isso está gerando essa dificuldade enorme para a população. Então, quando você vai até a UPA, Ela Santa Paula, Ela Santana, você percebe a quantidade de pessoas que tem no local e a dificuldade que nós temos de transferência de leitos. O que é o leito para o cidadão que está nos ouvindo compreender?
Quando você entra numa unidade de saúde básica ou numa UPA, que é uma urgência e emergência, são de responsabilidade do município de Ponta Grossa. A partir do momento que você entra numa fila de espera, que é a terceira regional que comanda essa fila de espera, e ela é gerida pelo governo do estado, que são cirurgias mais eletivas, mais complexas, aí que nós encontramos aquela dificuldade de encontrar vagas, porque ela não é gerida pelo município, ela é gerida pelo estado do Paraná, pelo governador. E neste sentido é que a população às vezes faz a cobrança em cima do prefeito municipal e o prefeito não tem autonomia 100% de estar fazendo com que esses hospitais recebam o cidadão pontagrossense. É claro que nós temos daí a fiscalização dos nossos deputados estaduais para que junto ao governador, que o deputado estadual nada mais é que um vereador na cidade. Só que o deputado ele faz um trabalho a nível estadual. O deputado ele vai cobrar o governo do estado para que ele possa abrir mais vagas neste momento para atender o cidadão pontagrossense. Por isso se faz a importância de escolher bem o seu representante para que nós tenhamos muito mais vagas e atendimento nos nossos hospitais. Deixa eu falar um pouquinho a respeito da vigilância sanitária aqui na cidade de Ponta Grossa. Está havendo assim um certo burburinho, como é que eu vou chamar? Dizendo que realmente a vigilância sanitária tem que atuar, mas de qualquer maneira parece que está muito demorado, as pessoas reclamam. E você agora como prefeito notou algum probleminha com a vigilância sanitária, Mila? Eu notei uma certa dificuldade, não digo problemas, uma certa dificuldade. Então, nesse momento, quando eu assumi, eu fiz questão de visitar todos os departamentos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, conversei com todos os funcionários, fui lá, abracei e solicitei ao funcionário um trabalho em equipe, em conjunto com a atual administração. Por quê? Nada mais é que um próprio time de futebol. Se os jogadores não jogarem junto com o técnico, o time não vence. Então, o funcionário público municipal, nós temos excelentes funcionários públicos municipais, o que nós precisamos é que, em conjunto, nós possamos estar trabalhando e administrando a cidade. E uma das principais visitas que eu fiz foi a vigilância sanitária. A vigilância sanitária tem muitos processos que não dependem que passem pela vigilância. Um exemplo, eu vou lá abrir um escritório de contabilidade. E esse escritório de contabilidade, ele passa por dentro da vigilância sanitária. Então, você sobrecarrega muitas vezes o servidor, que precisa fiscalizar uma clínica médica, odontológica, uma farmácia, e ele tem que ir lá estar fiscalizando um escritório de contabilidade, advocacia, algo que não há uma necessidade de ter essa tramitação. Eu solicitei, visitei, nós mudamos o chefe da vigilância, eu, como presidente da Câmara e prefeito em exercício, mudei recentemente o chefe da vigilância sanitária para buscar ali um entendimento maior e uma celeridade dos processos. É inadmissível que uma empresa que vem investir no município de Ponta Grossa fique aguardando meses para ter uma licença sanitária e estar produzindo, gerando riquezas e empregos ao cidadão pontagrossense. Por isso nós fizemos essa troca e fui pedir pessoalmente o apoio de todos os fiscais da vigilância sanitária. Repito, fiscal da vigilância sanitária, no meu entendimento, ele tem que orientar o cidadão, orientar os empresários de como proceder nos trabalhos da sua empresa e não puni-lo. Não é esse o objetivo da vigilância. É claro que, no caso de reincidência, de dificuldades, que ele não cumpra com as fiscalizações, aí vem o ato punitivo. Mas o primeiro ato é de orientar esse cidadão que está gerando emprego, vai gerar riqueza e está sustentando os seus familiares. Essa percepção que você teve aí foi quando você também exerce, né, a função de vereador, ou foi agora quando você é prefeito? Não, eu já tinha essa percepção, só que como você não é o chefe do Poder Executivo, você fica limitado em determinadas situações. Um exemplo, o vereador ele não pode legislar ou transformar a parte administrativa de um órgão que é da Prefeitura Municipal. Isso cabe ao chefe. Então, nesse momento, como chefe, aí eu tomei um posicionamento de administrador, de ir até o local, conversar com as pessoas, chamar essas pessoas a integrar realmente no corpo do município, fazendo um trabalho de uma forma diferenciada. E uma das situações que eu solicitei a chefe e conversei com determinadas pessoas é que a gente possa criar um regimento para que essas pessoas possam seguir.
não tenham somente uma discussão, porque nós temos legislações municipais, estaduais e federais. Então, que você faça um mesclado, crie um regimento e dê uma orientação ao próprio fiscal. Porque às vezes o fiscal não tem essa orientação correta. Um segue um regimento, outro vai para outro vai para outro. É a mesma coisa dentro da rádio. A rádio aqui, você dita uma pré-organização de como que deve proceder. Então, você vai atender dessa e dessa forma. Assim deve ser todos os órgãos do município. E nesse caso, a vigilância, que é um órgão muito importante da cidade de Ponta Grossa, que passa inúmeros projetos e protocolos de abertura de empresas, e ele traz uma renda muito alta para o município de Ponta Grossa. Não é renda de multas, e sim de recolhimento dos impostos através do alvará da vigilância sanitária. Agora, deixa eu te perguntar, quem teria o poder de mexer mexer profundamente, lá na base da questão, por exemplo, ou da vigilância sanitária, ou mesmo do licenciamento ambiental, que são duas situações que têm que passar, são extremamente importantes, são aqueles que seguram ou que mantêm a engrenagem tanto da área de saúde como da área ambiental em funcionamento, para que ele fique mais ágil. O problema, muitas vezes, na prefeitura, é que se cria dificuldade para qualquer coisa que você vai fazer. Você, como prefeito mesmo, sabe está vendo as dificuldades. Às vezes a ordem sai, mas até ela chegar lá onde tem que chegar, demora muito tempo. Não é que ela não vá chegar lá. Às vezes pode até não chegar, mas ela demora muito tempo para chegar lá. E especificamente, já que a gente está falando aqui de vigilância sanitária, você entende que pode ser uma lei aprovada na Câmara ou mesmo apenas uma regulamentação dentro da Secretaria, porque a vigilância é vinculada à Secretaria de Saúde. Correto. Dentro da Secretaria de Saúde, ser feita uma regulamentação, como é que a vigilância atua? É uma regra, uma constituição, que passos devem ser seguidos? Márcio, eu percebo assim, desde que foi substituído o responsável pela pasta, o secretário de Saúde, pela atual secretária Juliana Dorosco, e também nós mudamos recentemente a chefe da Vigilância Sanitária, nós percebemos um engajamento maior para essas pessoas em relação à tramitação de todos os processos. Eu pedi um relatório de todos os processos que estavam com dificuldades de tramitação dentro da vigilância sanitária. Existem alguns processos lá e a gente percebe que grande parte deles é da área da saúde. São clínicas médicas, odontológicas, farmácias e outras situações que é da área da saúde, que daí demanda um pouco mais de prazo para uma análise mais minuciosa, mas realmente com essa mudança que teve desses dois gestores, né, que é a secretária e a própria chefe da vigilância, nós percebemos que já trouxeram um relatório com todas as situações e dados irregulares que poderiam existir. E nós deveríamos de entrar em contato, estar chamando o cidadão para fazer uma regularização de algo que não condizia com aquilo que a vigilância necessitava. Então, este é o primeiro passo. Nós não temos que deixar o cidadão, é o interesse dele, ele que vem aqui. Não, nós temos que trabalhar em conjunto. Cidadão, o senhor está errado nessa situação, então liga para ele, chama ele até o município, faz ele participar, vamos inserir ele na cidade de Ponta Grossa. Quando você valoriza o investidor ele fomenta essa cidade para outras pessoas. Por isso que a cidade de Ponta Grossa vem crescendo há muito tempo, que nós queremos trabalhar em conjunto e fazer com que esse investidor possa trazer as empresas satélites ao redor dele e investir cada vez mais no nosso município. Então essas alterações, eu vejo que foram benéficas, temos são bons funcionários, o que precisamos aí é ter um pouco mais de aproximação do servidor e um trabalho em equipe para que não tenha prejuízo ao cidadão. Mila, como é que está indo o programa Feira Verde da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa? Eu tenho, Márcio, uma visita amanhã sobre o programa Feira Verde, não tive ainda a oportunidade de acompanhar diretamente, conversei com o secretário Bruno sobre a situação e nós vamos conversar com todos os funcionários e principalmente aquelas pessoas que estão lá na ponta, na fila, trazendo todos os seus recicláveis para a troca do programa Feira Verde. Então, na data de amanhã, nós temos agendado já essa visita
e posteriormente conseguirei te trazer todas essas informações necessárias que você está solicitando. Existem muitos programas na cidade de Ponta Grossa e o importante do gestor é estar acompanhando diretamente cada setor, cada programa para ver o que falta e o que nós precisamos melhorar nesse momento. Em relação ao mercado da família, que teve uma alteração também, né? Acho que na renda. Na renda foi aumentado os salários, né, para que você pudesse comprar, porque a partir do momento que houve uma inflação, o poder de compra do cidadão acabou diminuindo. Então, a prefeita, na época que estava ocupando o cargo, enviou até a Câmara Municipal de Ponta Grossa um projeto e nós aumentamos o limite de compra do mercado da família para justamente equalizar essa diferenciação que teve em relação à inflação. O mercado da família também, ele vem numa... Você entende que o mercado da família porque o mercado da família já teve alguns probleminhas, digamos assim, aqui em Ponta Grossa. Teve uns contratempos. Tudo isso foi sanado e está tudo calmo? Ou se mudou alguma coisa, ou ainda há de se mudar alguma coisa no mercado da família? Veja, isso quando ocorreu, teve algumas situações relacionadas à justiça. A justiça já está fazendo todas as situações necessárias em cima daquela situação delicada que houve lá atrás, e a prefeitura ela tomou um cuidado maior em relação à gestão do dinheiro que entra dentro do mercado da família. Uma das situações que estão sendo empregadas é a questão do cartão. Vai ser um cartão único, a prefeita Elizabeth está lançando um cartão único justamente para que não tenha essa circulação de moeda dentro dos mercados. Isso também facilita o cidadão, porque esse cartão não servirá somente para o mercado da família, e sim para outras atividades relacionadas à situação de pessoas em estado de vulnerabilidade, ela possa estar utilizando o cartão sem ter essa circulação de moeda no local. Quando se trata de questão de dinheiro financeiro, que entra papel moeda, é claro que não é somente a questão de um desvio de verba pública, mas também do cidadão que está lá, o funcionário no caixa pode ser assaltado. Ele pode receber ali inúmeras situações que colocam a sua vida em risco. Então, por isso, a importância desse cartão que está sendo realizado para o cidadão pontagrossense que utiliza o mercado da família. Muito bem. Agora, você está falando, até aqui a conversa está indo numa, assim, muito tranquila, tal. Vamos fazer, tem um questionamento para fazer com você, e você sabe, a gente já se encontrou, já falou a respeito disso. O Ponta Grossa está tendo nos últimos tempos, digamos assim, parece que o pessoal da Secretaria de Obras, que são os responsáveis, ou a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, eu não sei bem quem que é o responsável por isso, se é um que faz e o outro que aplica, mas o que está acontecendo aqui na cidade de Ponta Grossa é que tem algumas situações inusitadas. Vou falar especificamente do Corredor Santana. O Corredor Santana foi uma grande conquista, realmente aquilo ali era uma coisa absurda. Ao tempo do ex-prefeito Joselito Canto, foi feito que aquilo ali era rua de terra. Ao tempo do prefeito Joselito Canto, que já se vão 20 anos, ele mandou fazer aquela famosa antipó, num lugar onde eram as olarias, e realmente a base, subbase e tudo mais ali era muito complicado. E ao longo do tempo, nenhum prefeito foi lá e disse assim, não, vamos resolver. Até o prefeito Marcelo Rangel, que aqui a gente tem que dizer quem foi os que fizeram, não adianta, entendeu? Aí chegou no Marcelo, não, vamos fazer lá, até porque precisa, porque foi feito o Lago de Olarias e realmente fizeram um trabalho que ficou muito bom. Muito bom. Aí o que aconteceu? O motorista muito heróico, né? Assim, aqueles que deveriam andar de carroça e não de automóvel, começaram a transformar aquilo lá em pista de corrida.
Muito bem. Perfeito. Um dos dois. Ou se coloca. Aliás, tem um detalhe que eu quero perguntar ao prefeito também, é que se for perguntar tudo, nós temos que ir por etapa. Por algum tipo de redutor de velocidade lá. Tá, tudo bem. Muito perfeito. O que foi que fizeram? Foram lá e colocaram umas lombadas. Lombada, na minha opinião, na opinião minha aqui, é uma coisa muito ultrapassada. Digamos, é uma coisa analógica, velha, do século passado. E ali foi feito algumas coisas. Por exemplo, elas não seguem o padrão, porque o Inmetro tem as dimensões de uma lombada. Não, lá eles foram lá jogar no caminhão de asfalto e fizeram do jeito que queriam. Mas tá, tudo bem, vamos até tirar essa parte. Não houve um estudo, como, por exemplo, tem faixas para se atravessar, porque ali ficou. A via é larga, são 4 faixas, 2 que vai, 2 que vêm. E para a pessoa atravessar aquilo ali é complicadíssimo. Em vez de colocarem elevadas, que realmente as elevadas, gostando ou não, elas protegem mais o pedestre, e foi colocado lombada. O que aconteceu ali, Milo? Então, essa situação eu posso te explicar tranquilamente em relação à legislação. Ponta Grossa, isso foi eu estou no 3º mandato de vereador, se não me engano, foi no meu primeiro mandato. Nós fizemos uma alteração, porque na época, você pega lá 2010, 2012, o fluxo de veículos era uma coisa em Ponta Grossa. Hoje você está falando 2021, 2022, o fluxo é totalmente diferenciado. A quantidade de veículos que está na cidade, ela triplicou A cidade está praticamente. crescendo, graças a Deus, né? Então, a partir do momento que a cidade vai crescendo, as legislações têm que ir se atualizando. Lá atrás, quando nós criamos a lei da faixa elevada, a faixa elevada, para ser feita a sua implantação, ela tem uma legislação específica. Ela pode ser implantada em frente às escolas públicas ou privadas ou em frente aos templos religiosos. Então, se você perceber, quando iniciou a implantação das lombadas, foram nas escolas. Posteriormente, teve uma emenda do vereador pastor Ezequiel falando em templos religiosos. Por que isso? Porque era onde tinha uma grande concentração de pessoas que saíam, atravessavam a rua e tinham aquela dificuldade, onde tinha, através de dados estatísticos, os atropelamentos nas vias públicas. Por isso é que foi criada a legislação e uma regulamentação. As igrejas pagam por essa faixa elevada? Porque no comércio, sim, né? Se o comerciante quiser uma faixa elevada ali na frente do seu comércio, ele tem que pagar. Na verdade é assim, ó, antigamente existia a cobrança por parte de escolas privadas e locais privados. Com o passar do tempo, com o fluxo de pessoas aumentou, em algumas situações não são feitas cobranças. Por quê? É a segurança do cidadão. Na igreja não é cobrado. Não é o benefício para a igreja. É sim a segurança, porque a responsabilidade da segurança, a partir do momento que o cidadão ele coloca o seu pé na rua, é a segurança do Estado. Escola particular paga? Antigamente se pagava. Hoje eu não vejo cobrança por parte do município em relação a uma escola particular. Quando você cria a escola, daí nós temos daí uma prerrogativa chamada do EIV, que é uma legislação também criada em 2016, por nós, inclusive, pelos vereadores, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança. Esse EIV ele solicita algumas contrapartidas como melhorias, que é a mudança de via, uma pavimentação, uma sinalização. Aí entra também alguma questão de faixa de lombada elevada, mas isso tudo depende da análise do IPLAN, que é ele que vai fazer a análise do EIV para cobrar do setor privado quando ele for fazer o investimento. Então, nesse sentido, entra a parte da cobrança em relação a algumas instituições. Mas no meu entendimento pessoal e administrativo, a partir do momento que um cidadão está na rua, a responsabilidade é do Estado, não é mais do comércio. Se o comércio vai gerar algum impacto, daí tem que ser cobrado no EIV, não posteriormente à situação que gerou toda essa indisposição, digamos assim, da quantidade de pessoas nas vias públicas. Em relação ao Corredor Santana, na minha opinião, hoje nós temos que já fazer a alteração na lei, né? E a lei não pode ser mais implantadas as faixas elevadas somente em locais de grande fluxo, como você bem citou. A lombada ali foi permitida, foi construída uma lombada, 1, 2, acho que 3 lombadas, se não me falha a memória, que também poderiam ter sido transformadas em faixas elevadas. Por isso que nós temos que fazer uma readequação da legislação atual
Mas para isso não é realizar. coisa da Câmara? A Câmara pode ser realizada desde que nós mudamos também o plano diretor. Desde que Mas passem... olha, se não for falar, você vai É vir muita aqui, legislação. Você vai vir aqui, depois quando você não for mais prefeito, porque daí vamos perguntar a respeito da Câmara de Vereadores, que tem um tal de plano diretor que tem que passar pela Câmara, mas a Câmara está sentada em cima do bendito do plano diretor e não anda nem para frente nem para trás, muito menos para os lados. Mas, de qualquer maneira, isso não é. Hoje eu estou falando aqui com o Daniel Mila, prefeito, então vamos àquilo que está acontecendo hoje. Claro, mas virei com certeza para falar sobre o plano diretor com muita tranquilidade. Então, em relação, retornando lá à questão do Corredor Santana, a legislação precisa ser mudada. É claro que também poderia ser realizada as faixas elevadas, desde que tenha um estudo da Autarquia Municipal de Trânsito, a antiga Autarquia Municipal de Trânsito. Então, pode o técnico ir lá, averiguar, ver a quantidade de pessoas, fazer uma contagem, o estudo de campo, para que futuramente ele não tenha problema. Porque o Corredor Santana, a hora que você reativar o segundo lago, ali vai ter um fluxo de pessoas imensa. Já está tendo nos finais de semana. Então, essa preocupação, essa cautela nós devemos de ter no momento de fazer as obras públicas. Mas, de qualquer maneira, você falou, mas não respondeu. Por que é que as lombadas não estão dentro do padrão do Inmetro? Eu vou falar a questão de padrões do Inmetro. Nós temos duas situações que é realizadas as lombadas. Uma através da terceirização, que a partir do momento que eles abrem a licitação, a Autarquia Municipal de Trânsito abre a licitação, as empresas que vão fazer as lombadas, elas têm que estar todas padronizadas. Nenhuma pode fugir do seu padrão. Por quê? Porque é uma licitação pública então, e tem que ter todos esses parâmetros. Agora eu vou chegar já na sua situação. A outra não. A sua pergunta, desculpa. A outra é que quando a autarquia faz só a liberação, quem faz daí é a Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Então a secretaria acaba fazendo algumas lombadas que infelizmente não fica dentro do parâmetro. Não posso te responder o porquê que não estão dentro do parâmetro, mas elas não ficam dentro das medidas necessárias e acaba tendo aí esse transtorno perante a população. E existe sim algumas lombadas bem mais altas que o necessário. Ponta Grossa é conhecida como agora a terra da rotatória, terra das lombadas, e uma das reclamações dos ouvintes, porque a gente que é de rádio, que a gente ouve muito, né, esse tipo de reclamação dos nossos ouvintes, que tem muita lombada também, que é aquela lombada perigosa, né, que ela não tem a sinalização, né, com o passar do tempo ali vai perdendo. Vai apagando. Apagando, aquilo lá é um perigo, né. Uma das situações importantes... E também a tal da lombada que é embaixo do semáforo. Uma... Faixa elevada, né? Não. Aí é faixa elevada. Faixa elevada. Faixa elevada é diferente. Faixa elevada e elevada. Não sabe se tem lombada, se não tem lombada. Enfim, né? As lombadas devem ter de 8 a 10 centímetros de altura, 3,70 de comprimento, as lombadas tipo A. E as lombadas tipo B devem ter de 6 a 8 centímetros de altura e 1,5 metro de comprimento. Nenhum dos dois se enquadra. Não, não enquadra. Se eu pegar a trena mas eu escutei de uma pessoa aí que, até não tenho autorização para falar o nome dela, mas falou o seguinte, que se fizer na norma não dá certo. Daí tem que trocar a norma, né? Porque daí essa norma não dá, porque você veja, a hora que faz alguém que foi contratado pela prefeitura para fazer lombada, mesmo que contratado, cabe à prefeitura fiscalizar se fez certo. Né? Eu falei para o terceiro fazer, mas o terceiro fez errado. Não, então tem que ter o fiscal. Existe fiscal de obra, né? Para tudo tem o fiscal da obra para fazer as coisas dentro fiscalizar do as regulamento. Obras públicas. A gente vê algumas coisas acontecendo que... Não, mas eu inclusive comentei com o Mila, e ele sabe que não tem nada, apenas um comentário, que é totalmente antiprodutivo você ter uma faixa de pedestre a qual os motoristas normalmente não respeitam, ponto. Aqui na Carlos Cavalcante tem, é muito simples. Na frente aqui, na frente da GTCOM aqui, tem uma faixa de pedestre. Uhum. E na frente do General Osório tem uma elevada. Muito bem. Eu não estou falando, eu falei isso, inclusive isso para o Mila. Eu caminho, às vezes, não é sempre, mas caminho aqui por uma coisa que o Marcelo fez ali, que eu achei muito bom, tanto é que eu uso, que é a tal da pista de caminhada. Não dá, é melhor você sair daqui
ir até a elevada para atravessar. A elevada, 90% dos motoristas respeitam, eles param. Então, se você está do lado... Agora, vá querer passar para ver se alguém vai parar na faixa normal. Na faixa normal, só a faixa. Aí, o que acontece? Então, se os motoristas respeitam muito mais a faixa elevada do que a faixa sem ser elevada, seria muito mais produtivo no Corredor Santana, especificamente, já que estamos falando disso. E tem faixas assim, tipo a 5 metros da lombada. Tem, vários lugares. Então pega e faz a faixa elevada que você resolve 2 problemas. Primeiro, a segurança do pedestre. Segundo, reduz a velocidade. Muito bem. Passando essa parte, eu quero fazer uma pergunta para você. Por que é que Ponta Grossa está sem radares? Eu tenho conhecimento disso daí. Quando assumi também a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, nós debatemos essa situação. Houve uma impugnação em relação ao projeto que foi realizado. Como se fala em radares, o valor do contrato é um valor muito alto, então muitas empresas estão concorrendo. E toda vez que faz isso, as empresas têm uma impugnação ou uma contestação em relação à situação, porque todos querem ganhar. Um dos concorrentes não concorda com o resultado e entra judicialmente. Uhum. Por mais que não concorde tecnicamente ou de qualquer outra situação, ele vai impugnar porque ele quer vencer essa licitação. Então, quando você fala em radar, são inúmeros radares na cidade de Ponta Grossa e isso acaba gerando esta celeuma, né, digamos assim, e prejudica o processo público, porque uma cidade sem ter o controle das vias públicas acaba, e o motorista, como bem falou, se não respeita uma faixa de pedestre normal, você imagina sem radar. Então, infelizmente, é mais uma questão de educação da população na questão do trânsito do que propriamente a gente criar regramentos. Uhum. Ao invés de nós estar criando, nós estamos debatendo aqui lombada, tamanho e especificação, isso, mas infelizmente a educação do cidadão de estar atrás de um volante, respeitando um idoso para atravessar. Imagina um idoso atravessando a Carlos Cavalcante, uma criança com a mãe ou uma gestante. Então nós temos mais que ter uma questão de educação do que propriamente a legislação. Ô Bila, em relação aos radares ainda, né? Agora, quem faz, tem algumas pegadinhas em radares, né? Parece que é para o motorista realmente ser multado, né? Velocidade é 40, daqui a pouco é 50 e não é 60. Mas isso chama-se plano diretor. Ele falou, ele vai ter que vir aqui falar sobre plano diretor. Mas é importante a sua pergunta, porque na semana passada o vereador Felipe Passos, até tem as mensagens dele, o vereador Felipe Passos falou sobre uma proposta da gente tentar regularizar todas as limitações de velocidade. Porque quando você está numa via a 60 por hora, passa um templo, uma escola é 40, depois passa outra via é 50. O mais correto é você limitar a velocidade. Então você tem que fazer com que o fluxo de vias ela siga o trâmite normal. Senão atrapalha a cidade. Então, a padronização, eu acho que é a maneira ideal de você conseguir regulamentar todo o trânsito da cidade e que não tenha também essas situações de complicação. Porque o cidadão que trafega essa via diariamente, ele tem conhecimento. Quem não trafega ou quem é de fora da cidade acaba tendo problemas e, infelizmente, leva uma buzinada, daí vem o estresse do trânsito, daí vem aquela multa. Então, realmente, a padronização das vias é algo muito importante para ser debatido aqui na cidade. Agora, de qualquer maneira, essa padronização é da Câmara Municipal ou é da Prefeitura? Essa padronização, no meu entendimento, é da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. O vereador ele pode buscar fazer um regramento, só que daí ele está gerando despesa porque ele troca placas, troca vários tipos de informações, daí gera despesa. Então, o que acontece a questão da Câmara Municipal? Todo projeto que gera despesa ao ente público é de prerrogativa do Poder Executivo. Algumas situações entram em consenso, né? Olha, mas é benéfico o projeto, a sociedade acaba apoiando, aí aprova o seu projeto e a prefeita sanciona. Mas inúmeras situações saem do Poder Executivo e que nós dependemos de uma série de coisas para aplicar. O Márcio falou do plano diretor, né, que um dia você vai vir aqui para a gente discutir sobre isso. Faz parte também do plano diretor, por exemplo, é um problema, ao seu ver, esse terminal central, que é muito antigo, né, que está ali, na localização, no centro da cidade. Esse terminal central ali, onde ele está nesse momento, seria uma das discussões
desse plano diretor também? A maior discussão que nós falamos em terminais e transporte coletivo, nós estamos debatendo neste momento, até é importante, Márcio, vocês estarem acompanhando. Foi criada uma Câmara Técnica do Transporte Coletivo, nós teremos uma licitação muito importante, e essa, sem sombra de dúvidas, envolve todo cidadão pontagrossense. Transporte coletivo não tem quem não use. Você pode não usar, mas você paga. Se você não paga, alguém da sua família usa para ir até a sua casa ou ir em algum local. O empresário paga. O empresário paga. Então você tem que debater. Então nós vamos criar audiências públicas para que o cidadão possa vir na Câmara e também relacionado em outros locais, né, pegar algumas entidades que ele tem que ser um tema muito amplo e muito debatido. Porque a última vez que foi realizado um contrato de transporte coletivo, eu sempre frisei e falei, foi um contrato de pai para filho. Que não existe quem não queira um contrato daquele. Porque a empresa ela lucra 5% sobre as despesas do contrato coletivo. Então, quando você fala, eu fiz a nova lei de concessão do transporte no passado, há uns 2 anos atrás, e muitos vereadores eram contra a minha lei, até levaram um advogado da empresa para defender a opinião deles contra esse projeto. Então, eu nunca vi isso acontecer. A empresa hoje não recebe a bilhetagem, ela recebe 5% das despesas dela. Da despesa de todo o contrato. Agora, tem muitos locais, né, que as empresas do transporte coletivo estão sendo custeado pelo ente público, né? Antigamente, o empresário queria receber a passagem, porque tinha mais rentabilidade. Começou a apertar, a gratuidade aumentou muito, agora o empresário quer mudar de lado, né? Agora, aqui, o que eu ouvi o Mila falando em Terminal Central, a gente tem muita concentração no Terminal Central. Então, é até uma questão de você elaborar um plano melhor, porque você sai de um local, vem ao centro para voltar. Mas o local próximo deixa eu só voltar aqui. Né? Você mudou a lei? Da concessão do transporte? Sim. Sim, nós fizemos uma nova legislação da concessão do transporte coletivo que é válida para frente, na próxima licitação. Ou essa, que é agora o ano que vem. Essa que é o ano que vem. Então eles pegaram com base a minha lei que eu criei e essa lei ela está virou lei. Ela virou lei. Foi promulgada pelo prefeito? Foi aprovado pelo prefeito, sancionada, ela está em vigência. Ela está em vigência. Só que ela só pode ser utilizada na próxima licitação. Sim, não pode voltar, ela não pode retroagir. Não pode retroagir porque existe um contrato. Atrás. Muitas pessoas falam, mas por que não muda o contrato atual? Porque não dá, porque o contrato está feito lá. Ele está feito, ele é bilateral. Só por que agora, isso a importância de debater a nova lei. A nova concessão. Exatamente. A nova lei de concessão. Agora está a hora. Por isso a importância das audiências públicas, de vocês participarem, a rádio estar presente, a população dar a opinião dela, porque posteriormente de uma lei feita, um contrato assinado, a discussão é quase impossível. De qualquer maneira, a questão do transporte coletivo vai ter que levar os outros transportes em consideração. Porque há 20 anos atrás não se tinha Uber, 99 e outros. Correto. Agora se tem. E tem. Entrando um pouquinho aí, agora deixa eu te perguntar. A prefeitura falou esses dias em fazer um Uber da prefeitura para táxi. É isso mesmo? Na verdade, é uma sistematização de aplicativos, né, que foi debatido. Porque o táxi, ele é uma concessão pública, certo? E quem detém essa concessão são pessoas, permissionários que estiveram lá e venceram, lá atrás venceram e ganharam essa permissão de estar fazendo o transporte das pessoas aqui em Ponta Grossa, e com a vinda do Uber acabou criando algumas dificuldades para os taxistas, porque o táxi ele paga, querendo ou não, muitas outras taxas que o próprio motorista de aplicativo não paga ao município de Ponta Grossa. Então o que a prefeitura buscou viabilizar? De fazer com que o próprio táxi também tivesse os benefícios do Uber, regulamentando, regularizando, trazendo um aplicativo mais funcional que também tivesse um acesso melhor ao cidadão. Agora, a pergunta, isso aumenta ou não aumenta o preço da passagem do táxi, aquilo que o cidadão tem que pagar? Não. Ele vai no bolso do cidadão? Não, porque normalmente os entes públicos... Vai querer saber se onera ou não. Não, ele vai querer... não, veja bem, o Uber está aqui, veio muito barato. Não, vamos fazer o seguinte, vamos taxar o Uber para subir o preço. Afinal de contas, os nossos representantes são para o quê? Para sacanear a população ou para ajudar ela?
Não, essa questão do táxi, ele não tem um aumento relacionado ao custo do transporte, não vai alterar em nada. É uma situação de aplicativos que vai ser realizado pelo próprio município de Ponta Grossa, porque ele é o concessionário, então isso não vai ter problema algum em relação à taxação. Mas percebam que a questão, tanto de qualquer transporte por aplicativo, o custo dele aumenta não somente pelo combustível, sim pela demanda. Nós podemos perceber isso durante a pandemia e, infelizmente, os motoristas do Uber foram muito questionados, né? E não é uma responsabilidade deles, e sim da empresa de aplicativos que forneceu. Mas na época da pandemia, quando nós não tínhamos o transporte coletivo, as corridas aumentaram. E muitos motoristas escutaram um monte de coisa que eles não têm nenhuma responsabilidade sobre isso. É questão da demanda. Se a demanda tem, o aplicativo se o aumentou. local está aquecido, eles pegam um aumento naquele momento. Naquele momento. Olha aqui, ó. Agora, por outro lado... Mas aí vocês querem revogar a lei mais importante que tem no mundo. Lei da demanda, da oferta e da procura. Ponto. É que no táxi ela é vai chegar revogada, Mas aí é que tá. Por que no táxi é? Porque no táxi eu não sou contra de maneira nenhuma, mas quando o poder público intervém dizendo, olha, esse ponto aqui agora é do Marcílio. Sim. Pronto, já complicou. Já. Porque se o Mila ou o Gustavo quiser pôr o táxi dele no ponto, não, esse ponto não pode porque é do Marcílio. Quando começa as negativas, isso só complica. Aliás, mas de qualquer maneira, eu acho que a prefeitura, o que ela quer fazer é organizar mais uma vez, voltando à mesma questão da lombada e tudo, ela precisa organizar para que agora, a sociedade o motorista do Uber tem que pagar imposto, ISS, né? Porque ele não pagava, né? Por outro lado, o taxista já tem benefício quando adquire o carro, tem uma série de reduções de imposto, então... Mas ele também é uma legislação antiga, Gustavo, que tinha muito disso. Vou ajudar meu amigo. Aqui eu não... É apenas, eu estou citando uma coisa que... não pode. Eu apenas estou citando. E era assim. Pô, a gente andava de cavalo. Hoje não anda mais. Era. Daí, não, tá errado, porque agora não pode subir em cima do cavalo. Não. Mas era assim. Só uma observação. A ideia do Uber, a criação do Uber não foi essa, né? Foi o Estado que, com a mão pesada do Estado, ele está agora querendo abraçar a situação do Uber. O Uber é iniciativa privada, não é do Estado. Não é do Estado. O que houve lá atrás é um pedido de regulamentação em questões e critérios de segurança pública. Tentaram taxar o Uber, não foi aprovado na Câmara. Existe um outro projeto tramitando em relação aos motoristas por aplicativo, vamos falar assim, né? Uber é uma empresa. Vamos pegar um motorista por aplicativo. Houve uma situação em que, um exemplo, até uma questão de segurança, que passasse pela inspeção veicular a cada X tempo, porque senão ou você pega o motorista por aplicativo, o veículo não dá as condições necessárias para aqui já começa a trafegabilidade. Aqui já começa a encrenca do legislativo, não é nem do executivo. Não, do legislativo. Do legislativo com a iniciativa privada. Quem tem que saber se o carro é bom ou se não é a empresa a qual contrata o motorista por aplicativo. Porque ele está contratando o motorista e o veículo. Eu discordo, Márcio. Eu acho que é uma prerrogativa do Estado a responsabilidade do cidadão. Se você permite que dentro do teu município tem um serviço que não dê condições de segurança ao cidadão, o Estado ele tem que intervir e falar, olha, mas aí vai pra cima da operadora. Não, mas eu tô falando que se mudou procura, né? Sim. Porque daí o cara não quer pegar, porque o Uber, vamos dizer, o primeiro aplicativo, para não falar o nome deles, ele tinha que ser carro preto e não sei quando, tinha que ser... Era uma série de regramentos, depois se abriu tudo. Depois abriu. Mas é um tema muito delicado, né? Porque você fala em vida, fala em cobrança, fala em taxação. Então, é algo que tem que ser realizado, assim, dentro de uma responsabilidade muito grande que não prejudica o cidadão financeiramente. E isso é uma... Por que surgiu o Uber? Porque os transportes públicos não faziam as condições necessárias, o transporte necessário para a população. Aí veio o Uber com preço mais barato, pegar na tua porta da casa, levar na porta onde você gostaria, e que, infelizmente, nem sempre o dedo do município ou da administração pública é necessário no setor privado. Você entende que a prefeitura como um todo, todos os servidores públicos municipais,
ela está funcionando bem ou ela ela teria que ser feitos alguns ajustes? Não existe funcionar 100%. Nenhuma, nem a iniciativa privada, muito menos a pública. Porque a pública nós trabalhamos com inúmeras opiniões, inúmeras pessoas e que realmente não é fácil de você fazer uma administração, Márcio. Eu vejo que em determinados setores nós estamos avançando, em outros setores nós temos que atuar um pouco mais e com isso que nós estamos trabalhando. Se você pegar a área da saúde, nós temos que avançar muito mais e sempre vai avançar. Independente do gestor que esteja na pasta, a área da saúde sempre vai ter complicações, porque é o local que mais se tem investimento e é o local que mais se vai ter problema, porque muitas pessoas migram do sistema privado para o sistema público, dependendo da questão econômica do país. Então, nós estamos trabalhando muito para que essas pastas que tenham essas dificuldades possam ser sanadas. Agora, qual é o tamanho do Estado que o Mila político ou o Mila cidadão entende que seria o tamanho ideal? Olha, o tamanho ideal hoje do município para você ter um atendimento de qualidade é conversar mais com a população, você estar mais próximo da população, que foi o que eu fiz durante esses próximos dias. Muitas vezes o atendimento que o cidadão necessita não é uma questão só de consulta ou de uma cirurgia, e sim de escutá-lo aquela situação que ele passa no momento. Isso é uma das coisas que eu estou cobrando e vou cobrar de um bom, no sentido da palavra, a prefeita Elizabeth Schmidt, que nós possamos ter mais psicólogos nas unidades de saúde básica. Infelizmente, muitas pessoas não conhecem a realidade da população. E grande parte deles são problemas em casa, problemas com filho, problemas com amigos, que faz com que ela procure um médico, e esse médico nem sempre é um médico que vai atender, e sim um psicólogo que vai estar fazendo um trabalho legal, um assistente social que vai estar podendo dar uma oportunidade melhor para essa pessoa, que infelizmente, o tamanho, Márcio, às vezes a gente não consegue mensurar, porque nós não estamos lá na ponta conversando com a população. E com essas andanças a gente percebe essa necessidade. Você entende que agora vamos ver como é que vai fazer para responder essa. A Câmara Municipal, seja ela daqui de Ponta Grossa, ou seja, da cidade que for, ela ajuda ou atrapalha o executivo? Em determinadas situações, ela cria um pouco de dificuldade. Por que a questão da dificuldade? Mas isso é natural e é bom no meu olhar. A partir do momento que um gestor ele não tem a crítica, não tem a cobrança, o gestor fica estagnado, ele para. Isso é natural em qualquer lugar, até na tua vida privada, até nos teus investimentos. Se você vê que você está indo bem, você acaba perdendo um pouco daquela vontade e fica estagnado. A cobrança ela é salutar. A Câmara Municipal, nós temos excelentes vereadores lá dentro, tem pessoas que trabalham diretamente com a população, outros têm um segmento um pouco mais empresarial, outros são professores, nós temos lideranças religiosas, que a liderança religiosa, estive nesse final de semana em vários cultos religiosos e o trabalho que eles fazem através das instituições de recuperação de dependentes químicos é maravilhoso. Então, existem muitos parlamentares bons. E a crítica, Márcio, para mim, na minha opinião como gestor, na minha opinião como político, ela sempre será louvável e faz com que te incentive cada vez mais a melhorar o seu trabalho. Agora, de qualquer maneira, para o prefeito municipal, você que está sendo prefeito agora, a Câmara mais atrapalha ou mais ajuda? Sair de lá com 100% de apoio dos parlamentares, porque é um convívio que eu tenho. Eu conheço já como é o trabalho do parlamentar, então eu sei como fazer o atendimento ao parlamentar. Ele é o para-choque da sociedade. A primeira coisa que o cidadão procura quando tem um problema é o vereador. O vereador está no bairro, ele está andando, está caminhando. Então a crítica em cima do parlamentar é muito grande. Então, na minha opinião, eu tive 100% de apoio deles, estou tendo esse apoio dos parlamentares, tanto eles da base quanto da oposição, e vou continuar sempre trabalhando, escutando essas pessoas, porque eles nos auxiliam. E repito, os que criticam também são importantes, porque nós precisamos de um trabalho em conjunto. E de qualquer maneira, você... quem que está nesses 18 dias? Quem é que anda com o Mila? Ninguém? Porque são da Elizabeth e ninguém sai com o Mila tem que sair sozinho? O prefeito sai sozinho?
Estive Como é que é ser prefeito por um pequeno período, Certo. sendo que todos os cargos de assessoramento do prefeito são da prefeita Elizabeth e que não Não são nomeados pelo prefeito atual. exatamente. Digamos assim. Eu posso te falar com muita tranquilidade que a prefeita Elizabeth deixou à disposição todas essas pessoas a trabalharem naquilo que eu acho interessante. E todos eles foram muito respeitosos, nós fizemos reuniões com os secretariados, passei meu posicionamento do que eu concordava, do que eu achava que deveria de ser mudado. Tive total apoio da prefeita Elizabeth. No entanto, que conversamos aqui algumas outras vezes, rapidamente, porque ela está em férias, então ela tem que aproveitar o período dela. E não tive nenhuma crítica, nem sequer de nenhum cidadão dentro da prefeitura municipal, servidor público, ou a equipe Elizabeth Schmidt. Então ela deu um apoio e eu achei isso muito louvável da parte dela, porque muitas vezes o prefeito fala, né? Ah, vai vir, não mexa nas minhas coisas. Não, ela falou, você é o prefeito, é teu CPF, tome as tuas atitudes e o que você achar que está errado, modifique. Então, assim, não tenho nada a reclamar. Então tive o apoio maciço dos seus gestores das pastas, os funcionários da Câmara Municipal de Ponta Grossa e principalmente eu sou muito transparente e nunca escondi nada. Então as pessoas quando querem conversar comigo elas já sabem, ou é ou não é, eu não tenho por que esconder. Se eu falo assim, Mila, vem na rádio dar uma entrevista, não me importa o tema, se ele é bom ou se ele é ruim, eu vou vir aqui expor a minha opinião. Se eu não acreditar na minha opinião, quem vai acreditar? Então eu venho aqui e falo aquilo que eu sinto, que eu acho que é correto e o que eu acho que possa ser realizado.